Olá, sejamos todos bem-vindos a mais um Chá com as Doras. Aqui a gente está pegando bem leve, né? Ironicamente falando nos assuntos, mas dentro do possível, sempre com bom humor e trazendo as nossas experiências de vida, os nossos interessantes pontos de vista, para a gente tomar um chá, um café bem reflexivo, bem transformador, se você assim se permitir, porque para a gente é o que acontece, querendo ou não. Então, aqui quem fala é Elisa, e hoje estamos também com a outra Dora, fundadora, que é a. Olá, gente. Olá, Doratingos. Como estão? É, Aqui é a Ellen falando, né? Hoje no Chá com a Dora, com as Doras, né? E é o objetivo mesmo fazer com que, porque a gente quando começa a conversar aqui, a gente tem essa sensação, né? Mesmo a Elisa estando lá e eu estando aqui, a gente tem essa sensação de estar juntas, né? Se a gente colocar um chazinho aqui para tomar, a gente vai estar nessa conversa gostosa que a gente gosta. Não são assuntos levíssimos, mas a gente hum, procura trazer dessa forma mais bem-humorada, né, Elisa? Para que a gente consiga nos ajudar, né, com informações e levar informações para as pessoas, e de uma certa forma é o que a gente busca dentro da nossa vida hoje em dia, né? É, em primeiro lugar, sim, nos ajudar e a partir da gente a gente ajudar o próximo, né? Que talvez com uma palavra que saia daqui possa iluminar alguém aí do outro lado. Então é isso. com Perceberam que hoje eu tô a certeza. fim de conversar, né? Então, É, a Ellen trouxe o assunto para a gente trabalhar, que é o vitimismo. E aí eu senti de colocar essa frase de título, até quando estar como vítima? Então, antes da gente começar a falar como a gente já esteve nesses lugares, ou o que que a gente aprendeu com isso, ou se ainda tem lugares que a gente está como vítima. E o estar é muito importante porque ninguém é vítima, no sentido mais amplo da palavra, da energia, digamos assim. Mas, enfim, vou ler algumas definições aqui, só para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre, um pouco mais de teoria sobre o que é ser vítima, o que é estar vítima, dentro de duas frentes. Uma na frente jurídica, né, perante as leis, quem é a vítima, por exemplo. Entende-se por vítima qualquer pessoa natural que tenha sofrido danos físicos, emocionais, em sua própria pessoa ou em seus bens, causados diretamente pela prática de um crime, ato infracional, calamidade pública, desastres naturais ou graves violações de direitos humanos. Então, essa definição é do Conselho Nacional do Ministério Público. E também, quando a gente começa a estudar a parte de você se colocar nesse lugar de vítima como uma identificação, como se você fosse aquilo, como se você permanecesse nesse lugar. Não foi uma coisa que aconteceu com você, mas aí você traz toda uma energia, cria massas, cria algo e que você se prende àquilo e aí aquilo passa a ser a sua identificação. Tem o Triângulo do Drama de Karpman, e que ele fala sobre três possíveis lugares da gente se colocar. Então, eu vou ler aqui de um artigo que foi escrito pelo Fabiano Rabaneda dos Santos. E o título dele é O Triângulo do Drama de Karpman e a Síndrome da Vítima no Processo de Família. Quais razões algumas pessoas gostam de portar como vítimas e qual a sua relação com os salvadores? A gente não vai entrar em todos os detalhes, a gente vai focar na vítima. Então, eu vou ler aqui alguns parágrafos do início desse texto para a gente entrar um pouco mais naquilo que a gente quer trazer de informação, que é a identificação com esse papel. Então, ele
começa aqui o trabalho dele dizendo que a sociedade está repleta de pessoas que se veem como vítimas, que acreditam que são constantemente prejudicadas ou oprimidas, e no processo de família, em virtude da revelação do litígio familiar, muitas vezes nos deparamos com pessoas que parecem estar sempre em situações de vitimização. Essas pessoas têm uma tendência a se colocar como vítimas e a atrair a atenção dos outros para suas dificuldades e problemas, criando um padrão de comportamento prejudicial e não menos tóxico. Uma teoria que pode ajudar a entender esse fenômeno é o triângulo do drama de Karpman, que descreve os papéis de vítima, perseguidor e salvador em dinâmicas de relacionamento. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente já vê que já tem bastante informação, porque fala de relacionamento entre as pessoas, fala ali de papéis. Ora eu posso estar no papel da vítima, ora eu posso estar no papel do perseguidor, ora eu posso estar no papel de salvador. E fala para mim pelo menos, muito da energia negativa, né? Quando eu mantenho esse lugar de vitimização, eu provavelmente eu vou estar cheia de pensamentos negativos, vou estar vivendo situações que sempre vão se repetir para eu manter aquele lugar de vítima. Então, sempre as pessoas vão fazer algo para mim, sempre eu vou me sentir prejudicado, sempre eu vou receber tudo de ruim que a vida tem para mandar, e aí é como se o mundo fosse cinza ou preto, né? Eu nunca vou sair desse lugar. A sensação que passa é que eu tô no fundo de um poço. Tem algum comentário, Elia? Acho que a gente pode ir discutindo aqui, depois a gente fala mais livremente, né, do que vier. Então, é sobre por que eu escolhi trazer isso. Eu, a gente, como eu e a Elisa, a gente sempre fala, né? A gente trabalha com energia, com espiritual e fala muito de emoções. E o vitimismo, eu sinto aqui no meu campo que ultimamente ele está muito em alta, assim, né? E Hum, aí, é, e aí, como a Elisa falou, né? Tem a definição jurídica da coisa, que aí a gente não está falando daquela pessoa, também estamos, né? Porque aí eu vou entrar no campo energético. Aquela pessoa que roubou, que foi roubada, né? Então, é isso que a Elisa acabou de dizer. Ela sempre vai trazer para o campo dela situações que façam com que ela seja vítima se ela estiver no modo vitimista. Né? Então, hum, por exemplo, eu fui assaltada. Aí a gente vai falar, tudo bem, a pessoa é uma vítima. Aconteceu. Ela foi vítima de um assalto, né? Foi roubada. Mas aí, se a gente for num lugar mais profundo disso, por que será que ela traiu essa situação para ela? Aí fala, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada, né? Tem muito aquilo que eu já ouvi muito em atendimentos que eu fiz, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas eu sou uma pessoa de Deus, né? Eu sempre estou na igreja, eu sempre estou rezando, por que que isso está acontecendo na minha vida? Né? E aí hum, a pessoa não entende no profundo da coisa e vem trazendo isso é, nesse raso, né? Que eu sou sempre, o outro sempre me faz alguma coisa, né? Que o hum. outro sempre me machuca ou né? Ou sou assaltada mesmo, ou fui abusado. E não estou falando só do abuso sexual, mas aquele abuso das pessoas falarem com você, abusar mesmo, o abuso no âmbito geral. E aí não entende, e aí é sempre o outro, essas questões do governo mesmo, que a gente escuta muita gente falando, porque o governo não me deu, o governo isso, o governo aquilo. Então eu sempre sou vítima das situações da vida. E Hum. aí entra nesse profundo da coisa, aquela criança que sempre está querendo alguma coisa. Né? Se a gente for pensar, é sempre uma criança indefesa que não sabe, não consegue nada, não sabe nada, e aí alguém que fez algo, né? Que aí vai Hum. lá chorar para a mamãe. Ô mãe, fizeram isso comigo, me derrubaram, me bateram, me empurrou, e aí eu não tenho força, né? Porque eu sou criança, e aí eu fico sempre nesse papel. E aí eu sou uma vítima até quando eu morri, né? Porque, Hum. claro, se a gente não vai buscar tratamento, se a gente não vai olhar, se a gente não admite, porque em muitos momentos da nossa vida nós já fomos vítimas, né? A gente já se Com sentiu certeza. vitimizado de alguma forma. A gente já teve pena da gente em algum lugar, né? A gente já se sentiu assim, né? Então, não estou dizendo que a gente não possa, mas o quanto estar nesse estado vitimista, nesse estado de vítima, nos impede de fazer as coisas, né? E o quanto eu estou percebendo isso na minha vida, né? Será que eu Hum. percebi e eu tenho um ganho secundário com isso?
né? Então a gente está atento nesse processo e é o que a gente, a Elisa e eu, a gente traz muito no Dora. E o chá com Dora a gente consegue aprofundar mais essas emoções, né? No Dora a gente dá uma pincelada, né? Porque a gente está falando de dorama junto, mas o objetivo é esse, né? Porque aí a gente traz para agora aquelas emoções que estão fervendo na gente, nossa, o que que elas estão impactando na minha vida, na minha realidade, não só no momento que eu estou assistindo o dorama. E o vitimismo é uma coisa assim que eu tenho visto que está muito forte nas pessoas. Não sei se sempre esteve, mas agora eu tenho dado mais atenção para isso, porque está acontecendo muito comigo. É, então, continuando aqui, a mentalidade de se portar como vítima pode se manifestar em várias áreas da vida, desde relacionamentos pessoais até o ambiente de trabalho. Mas por que algumas pessoas gostam de se ver como vítimas? E qual é a relação entre as vítimas e os chamados salvadores? A resposta pode ser encontrada no triângulo do drama de Karpman, um modelo psicológico que foi concebido por Stephen Karpman com base na análise transacional, que explora as dinâmicas de vítima, salvador e perseguidor. Então ele fala que esse triângulo dramático descreve as pessoas que se envolvem nesses papéis de vítima, salvador e perseguidor, possivelmente, na maioria das vezes, em situações de conflito. A vítima é a pessoa que se sente prejudicada, sem poder, incapaz de lidar com a situação por si mesma. O salvador é aquele que tenta ajudar a vítima, muitas vezes assumindo uma postura de superioridade. E o perseguidor é aquele que é percebido como o causador do sofrimento da vítima. Então a gente pode pensar, ele dá um exemplo aqui no texto dele, no caso de um juiz ou um advogado, que se posiciona como salvador daquela parte, que se coloca em uma posição de vulnerabilidade, buscando atenção e compaixão dos outros pela atitude de algoz, daquele que causa sofrimento, seja criticando ou atacando. Então já vou até encerrar a parte que eu vou ler aqui para vocês, para a gente continuar a conversa mais livre, sem estar presa ao texto, digamos assim. Interessantemente, algumas pessoas podem se identificar com o papel de vítima e até mesmo gostar disso. Isso que é uma coisa muito interessante. Elas podem encontrar conforto e satisfação em serem cuidadas e protegidas pelo Salvador. Isso pode ser resultado de uma série de fatores psicológicos e emocionais, como baixa autoestima, busca de atenção, crenças limitantes sobre si mesmas e uma sensação de impotência aprendida ao longo da vida. Só mais um pedaço aqui. Essas pessoas podem se sentir confortáveis na posição de vítima, pois isso lhes permite evitar responsabilidades e obrigações. Movidas em atrair a simpatia e a atenção do seu salvador. Então, aí o papel do salvador é fundamental, já que essas pessoas têm uma necessidade intensa de serem resgatadas e cuidadas, e o salvador é o escolhido para lhe fornecer essa atenção e cuidado. Bom, a questão aqui lembrando que esse texto é do Fabiano Rabanedo dos Santos, e agradeço aqui por ele ter feito esse trabalho, para a gente poder conversar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no assunto. A Ellen já falou de uma questão que é muito interessante, que é um papel muito importante, eu diria, para uma pessoa adulta, que é ela saber quem está guiando a vida dela, quem está no comando da vida dela. É a versão adulta dela, é a versão criança dela, que é o ponto que eu quero falar aqui, que a Ellen comentou. Se um adulto está no comando da sua própria vida, o adulto pode ter responsabilidades, o adulto pode se posicionar, ele pode cumprir com as obrigações e pode também receber depois o bônus por ter cumprido as obrigações. Ele toma conta de si mesmo. Mas se você, a Ellen, está no papel de criança, comandando a própria vida, a criança, ela vai querer ser cuidada. A criança, ela não tem responsabilidade até uma certa idade. A partir de certa idade, uma criança começa a ter responsabilidades. Mas vamos falar daquela criança
muito vulnerável ainda, que precisa da mão da mãe, da mão do pai, precisa que comprem comida para ela, que façam comida para ela, que levem ela na escola, que precisa de pessoas que cuidem dela. Então, essa criança, se a gente está nesse papel de criança, a gente vai querer só receber. E receber é muito bom. Ninguém está falando que receber não é ruim. Mas se eu estou num papel de criança, mas com idade adulta, aí eu preciso saber que hora que eu posso trazer essa energia da criança, que hora que eu vou assumir o controle da própria vida, a maioria das vezes, a maior parte do tempo, estar como adulto, quando já se está com a idade física, né, com o corpo pronto para isso. Então, acho que é aí que a gente pode conversar mais sobre essa questão do vitimismo, porque e tem vários aspectos. Vou passar para Ellen falar um pouco, porque abrir um leque muito grande, mas vamos ver para onde que vai levar isso. Eu sei que a gente vai falar de todos os leques um pouco, né? E é muito abrangente, assim, e tem tanta coisa que a gente começa a falar e fala, nossa, posso falar disso, posso falar daquilo, e tem essa questão Isso, da criança. E quando a gente percebe que os nossos maiores traumas, quando a gente era criança, a gente vai, né, naquilo, porque a gente está desenvolvendo, e quando a gente se vê adulto, estou falando por mim, a gente se vê adulto aqui e você fala, caramba, mas aquilo aconteceu lá no passado e eu tô, né, com isso carregando aqui. E aí a gente começa a perceber essa vítima, né, de porque minha mãe não me deu a atenção que eu gostaria, porque meu pai fez isso e eu não. E aí você percebe, puxa, eu sou total vítima daquilo ainda, eu estou vivendo num passado que não estou falando isso por condenação, tá, gente? Para se condenar, para se culpar, porque aquilo aconteceu e só que a questão é você olhar para isso hoje com um adulto que você se tornou. Porque a partir daquela sim. criança que viveu tudo aquilo, você se tornou um adulto, né? Então, o quanto de benefício veio junto com todas aquelas vivências. Então, agora você já tem capacidade de olhar para aquela criança, para os traumas, para as dores, para os horrores que ela viveu lá atrás e conseguir trazer ela para você de uma forma acolhedora do jeito que você gostaria, porque o amor que seu pai, que sua mãe te deu, era o que eles sabiam fazer, né? Porque eles também têm as coisas deles para tratar, as dores e horrores deles lá. Mas enquanto criança a gente não consegue, né? A gente acha que tem que ser do jeito que a gente quer. E aí a gente vai se vitimizando, vitimizando, falando que porque deveriam ter feito comigo. Mas por que deveriam? Porque eles também tinham as questões deles. Mas eu só consigo ver isso agora que eu sou adulto, né? E porque eu já fiz um monte de terapia. Porque senão talvez eu ainda estivesse presa nesse lugar. E esse vitimismo, muitas vezes a gente, porque a Elisa falou bem dessa questão, tem que ter um salvador, né, aquele que fica perseguindo e a vítima para acontecer. Só que essas pessoas, elas, em algum nível, elas têm a vítima ressoando nelas lá, o padrão da vítima. Né? Eu entendo muito assim, aquela frequência energética vai atrair exatamente porque eu também ressoo com aquilo. Então eu também vou precisar olhar. Às vezes é lá o salvador, mas o Salvador, de uma certa forma, por que ele quer salvar aquela vítima? Porque ele se sente maior que a vítima. Ele é maior e melhor, né? Porque aí eu cresço, né? Então eu salvo todo mundo. Mas a gente sabe que ninguém salva ninguém. Cada um salva a si mesmo. E o perseguidor, por que ele acha que ele tem que perseguir? Então, se você for olhar no fundo da coisa, né? É todo mundo vítima. Hum. Porque eu sou maior porque eu me construí maior porque eu falo, eu não vou ser vítima de ninguém. Mas no fundo eu devo ter uma vítima ferida lá, né, num campo, em algum lugar lá do meu passado, lá presa. Então eu me torno maior porque aí eu tiro isso de mim. Então o perseguidor é a mesma coisa. Por que ele persegue? Porque ele foi perseguido, já se tornou vítima. Não, agora eu não sou vítima de ninguém também, mas eu vou perseguir alguém aí. Isso é consciente? Claro que não. Se a gente for perguntar para a pessoa vai falar: Nossa, do que você está falando? Né? Muitas não vão saber nem do que está se tratando o assunto. Mas aí a questão toda está nisso, no reconhecimento.
né? De eu reconhecer, putz, eu sou vítima mesmo, né? Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava caminhando, indo fazer umas coisas e estava chovendo. E eu estava a pé. E aí eu comecei, poxa vida, né? Eu tô a pé e aí eu não tenho um carro para andar na chuva. E não sei o que. E sabe aquelas coisas, aquelas reclamações, eu me sentindo vítima, ninguém tem dó de mim. Mas por que que Hum. alguém teria que ter dó de mim? Né? Então, por que isso? Né? Então você quer se sentir um coitado, porque é o vitimismo, o outro, eles falam muito de a síndrome da coitadice, né? Que é a vítima. Né? Por que que eu tenho que ser o coitado? E aí vai entrar o salvador, porque eu sou um coitado, né? Vai entrar uma pessoa para me salvar. E aí nisso me deu esse start, falei assim, poxa vida, mas eu sou coitada por quê? Quantas pessoas não estão andando na chuva, não tem carro e estão vivendo a vida, e por que que alguém tem que olhar por mim porque eu não posso tomar um pingo de chuva? É um negócio assim que na hora você fica, né, dentro daquele momento vítima, você acha, nossa, que dó de mim. Mas depois fala assim, gente, mas dó do quê? Né? Eu tenho condição Hum. de andar, eu tô aqui andando, né? Tô bem, e não sei o quê. E aí você começa a pensar num monte de coisa e fala, não preciso estar nesse lugar. Só que a partir disso eu fui olhar por que que eu estava desenvolvendo esses pensamentos, por que que estava vindo isso para mim. Então você vai num lugar mais profundo. Porque se você só fizer esse pensamento, que a consciência a gente tem, né, conscientemente, aí eu vi que eu falei, eu tive consciência daquilo, falei, por que que eu sou coitado? Mas aí eu fui buscar a raiz disso. Por que que eu estou nesse padrão, nessa frequência? Por que que eu estou vibrando isso? Porque daí as outras situações, se eu não olhasse, iriam vir situações de vitimismo. Talvez eu pudesse sofrer um acidente, sei lá, né, tropeçar, machucar o pé, porque, né, ou alguém vinha me empurrar, alguma coisa assim que me tornasse realmente uma vítima, né? Porque a gente vai trazer para o corpo físico. Não tem jeito. Você está vibrando naquilo. E é um padrão que o que eu percebi de mim não é de hoje. Não criei aquele dia. Foi algo que eu venho fazendo, só que naquele dia eu percebi o momento que eu entrava naquele modo. E aí as coisas que iriam acontecer para frente, se eu não reparasse naquilo, eram isso que eu estou falando, de vir para a vítima. Coisas iriam acontecer que me fariam realmente a coitada. Nossa, aí todo mundo ia ter dó, porque quebrou a perna. Nossa, vamos lá visitar, que judiação. Então, será que eu Hum. queria receber atenção, né, de Hum. alguém? Porque aí eu tenho mãe secundária. Será que eu queria que as pessoas me olhassem? Ou será que eu queria ganhar alguma coisa e aí eu vou. Então, como a Elisa disse, é um leque. Você vai abrindo assim, vai vindo um monte de coisa. Você pode ir para vários caminhos. Mas no final, todos eles te levam para essa vítima, né? Que em algum momento você faz com que ela vibre, você faz com que sua frequência entre naquele processo de vitimização, de ser o coitado da história, para que, ou uma tensão, porque tem muita gente que manipula isso muito bem, né? De eu sou vítima, aí você conta uma história para a Tem. pessoa, né? Hoje eu estou com uma dor de cabeça, e aí a pessoa vem falar, mas a minha, você não sabe, faz 3 dias que a minha Hum. cabeça, e aí começa, e aí a sua, você fala, nossa, não tem nada, porque é dessa pessoa. E aí você vai Hum. dando atenção para aquela pessoa, dela vai ser sempre maior. Aí você leva uma solução, mas você já tomou o remédio e tal? Não, mas não resolve. Porque é assim, assim, aí ela vai girando aquela história, e aí você percebe que ela precisa de uma atenção. Então, é uma vítima que vai manipulando as coisas, porque ela quer que você olhe para ela. E aí o seu é totalmente assim, ela invalida todo o seu sentir, porque só o dela que é verdadeiro, Hum. né? Tem É, aquele e outro tipo de o. vítima que fala assim, eu não consigo sair desse lugar porque eu sou uma coitada. Então, né? Tem várias coisas, vários lugares aí de vítima. Tem. É interessante perceber que eu já fui dessas que já falou que eu tive dor de cabeça pior ou dor de cabeça de X dias e sei lá o quê. Já estive nesse lugar, eu procuro observar muito mais hoje em dia. É, Acho que todos nós já sofremos isso, né, é, Elisa, de achar que o nosso é maior não, com que o do outro. certeza. Outra coisa que me veio é, eu lembrei que eu
estava nesse papel aí semana passada, até comentei com a Ellen, e de que alguma coisa aconteceu que me levou a uma raiva, e a raiva me fez chorar, e aí eu lembrei por que que eu ainda tô chorando, por que que eu ainda estou nesse lugar de ter que chorar. Não que eu tenho que, né, chorar, mas aconteceu que chorei na frente de outra pessoa para contar de como eu estava, para pedir ajuda, para contar o que tinha acontecido. Eu queria que alguém me escutasse, que alguém me visse, né? Se vê, que a pessoa seja vista. Provavelmente era a minha versão mais criança ou até adolescente que queria alguém para que alguém que acolhesse. E então eu passei por isso também esses dias. É, e é muito E é muito interessante você ter o conhecimento sobre isso, porque depois eu reparei, por que que eu ainda estou repetindo isso? Por que que eu ainda estou nesse lugar de que não estou invalidando as emoções, não estou invalidando o meu choro, não estou invalidando que eu preciso sim de ajuda em alguns aspectos nesse momento, que eu preciso das outras pessoas. É, e não estou invalidando, né, tudo que quais são os papéis que estão aqui dentro da Elisa nesse momento, que estão se manifestando. Só que eu, com esse conhecimento, eu refleti, mas será que eu precisaria, né, de toda essa situação dessa maneira? Porque ainda estou atraindo situações que me causam essa raiva e essa raiva me faz eu perceber alguma outra coisa e que faça eu aprender sobre aquele assunto novamente da mesma maneira e foi foi menos impactante, mas ainda assim foi impactante, porque eu ainda estou escolhendo sofrer ou dor em alguns lugares para que eu aprenda algo. São muitas perguntas, respostas tem algumas, mas o importante é você, com você mesmo, se perceber que você é a pessoa mais importante da sua vida e que você é responsável por tudo que te acontece. Em níveis profundos, em níveis de energia, em níveis de frequência, vamos dizer assim. Se eu for conversar com a Ellen, vamos contar, a Ellen me conta que ela sei lá, bateu o dedão do pé na porta. E aí depois aquela história, né? Acho que tem até um quadrinho ou um videozinho sobre isso. A pessoa bate o pé na porta e aí ela fica com dor. E aí na primeira pessoa que ela encontra, a pessoa fala: "Bom dia, tudo bem?" "Que bom dia, o quê? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê." Entende? E aí aquela energia negativa vai passando para outra pessoa e eu vou levando aquilo para outra pessoa. Então, isso cria uma energia, uma frequência negativa. Então, não importa por que eu bati o dedão do pé. Importa o que vem depois. Como eu reajo, como eu vou lidar com aquela situação, o que que tem para aprender. Alguém não vou entrar em coisas muito profundas, vamos dizer profundas ou interessante ponto de vista. É algo que é mais comum, entre aspas. Alguém foi assaltado, né? Aí a pessoa vai refletir, mas espera aí, a pessoa escolheu ser assaltada? Como assim? A pessoa escolheu bater o carro? Ser estuprada aqui é um caso. Então, tem umas A coisas, né? pessoa escolheu passar por esse abuso físico, emocional, mental? Como assim? Aí está a nossa contribuição, pode ser, talvez possa dizer isso. A gente
não é vítima, a gente não é salvador, a gente não é perseguidor. A gente é o que a gente é, que nesse caso é um espírito, uma alma, aí cada um vai ter um nome, ou o próprio corpo físico, a mente, a consciência, que tem um corpo. Isso é a gente, isso é o que a gente está. E para a gente aprender, seja lá quem criou tudo isso para a gente aprender, seja um grande manipulador de jogos, seja Deus, seja o universo, mas nós estamos aqui, precisamos lidar com isso. Para quem quer fazer isso, para quem escolhe fazer isso. Ninguém aqui está tirando lugar da sua escolha. Parece que estar nesse papel de vítima parece comigo, mas quer saber? Foda-se. Depois eu vou colocar que é um explícito. É a sua escolha. Mas a Elisa, a Ellen, tem escolhido olhar para isso com outros olhos, com olhos de fora, não só olhos de dentro. Então, sim, tudo que acontece com a gente, em algum nível, foi escolhido por nós. Nós escolhemos tudo o que acontece com a gente. E tem uma amiga nossa que fica sempre batendo nessa tecla. E também eu tenho escutado também de outra pessoa que eu tenho acompanhado essa semana, que está fazendo conteúdo gratuito, o esforço para você continuar no lugar da vítima e o esforço para você sair do lugar da vítima é o mesmo. A energia que você gasta para se manter nesse lugar que você tá, que pode estar ruim, mas tá bom, e pode o esforço para você sair desse lugar vai ser o mesmo. Então, o que que você tem escolhido e que escolhas você pode fazer diferente para mudar toda a sua vida? Vai mudar a vida toda. Não é mudar a vida toda no nível fogos de artifício, é, mas vai mudar a vida toda na paz que você vai começar a sentir com você mesmo. Perceber que se você é responsável por você, você pode mudar completamente a sua vida. Você pode sair do lugar que você está e ir para um outro lugar. E tudo você vai fazer. E aí você começa a trazer esse sentimento de se sentir orgulhoso, se sentir importante, de se valorizar e de perceber que, poxa vida, tudo que eu passei me trouxe aqui, me trouxe agora e me trouxe com essa consciência de que eu posso fazer escolhas por mim e de que eu posso tomar as rédeas da minha própria vida. E olha que muito legal isso é. E a Elisa falando sobre isso, né, das escolhas, da gente, que a gente sempre faz as escolhas, por mais que a gente fale que não, que alguém escolheu pela gente, mas a gente sabe que não. A gente, em algum lugar, a gente fez aquela escolha. E o que me ajudou muito a olhar para isso de uma forma mais leve foi uma live que eu ouvi de uma mulher que eu sigo, ela faz uns trabalhos assim, ela sempre fala isso. Você precisa olhar para o outro como um personagem, né, que te traz coisas para você olhar, e não como se você estivesse num teatro. Então você está vivendo aquele papel e aquelas pessoas estão vivendo junto com você e elas estão te trazendo coisas que você precisa olhar. Então, quando entra muito na sua vida essas situações de vítimas, né, que te colocam em lugar de vítima, então o que que aquela pessoa está querendo te dizer? Ela é a perseguidora? Ela é a salvadora? Não, como a Elisa disse, você está no controle. Então, você está no palco da sua vida. Quando você faz a escolha de estar no palco da sua vida, você começa a perceber que aquelas situações são importantes para o seu crescimento. Então, aquela pessoa está te trazendo algo para fazer com que você olhe para aquilo e cresça, né, evolua e não fique choramingando, né? E a gente não usa o termo choramingar como eu estou falando de novo, não é para você entrar no modo culpa ou no modo eu sou uma porcaria de pessoa, não, isso é para você olhar e falar, nossa, isso é uma coisa que se eu melhorar, eu vou
você melhora a cada dia, né? Para você ser quem você já é, né? A gente fala, você vai ser, não, eu já sou. Mas tem muitas coisas, como a gente falou no começo, que enquanto criança a gente foi construindo algo em cima e foram gerando massas, né? Até a gente fala muito no mundo holístico sobre as cascas de cebola, né? Que a gente vai tirando uma por uma até a gente voltar a ser o que era. Uhum. Porque a gente nasce já daquele jeito, e aí, conforme a gente vai vivendo, a gente vai construindo um monte de cascas em cima, e depois a gente tem que tirar tudo de novo, né? Para a gente voltar para o que a gente sempre foi, né? E é isso que acontece. Essas pessoas elas só vão trazendo isso para a gente, assim como as doenças, né? Às vezes a pessoa se torna doente porque ela se sente vítima daquela doença, né? E a doença não é isso, ela é um alerta, né? Para te falar, olha, você precisa olhar aqui, né? O seu corpo físico, né? A doença vem no corpo físico e te fala, você precisa olhar para cá. E aí a gente fala, não, porque olha, eu sou uma pessoa tão boa, né? Por que que essa doença foi acontecer comigo? E aí é algo para você falar, nossa, será que realmente eu sou tão boa quanto eu penso? O boa no sentido que eu dou, porque todo mundo aqui, em essência, são pessoas boas. Todo mundo foi gerado do mesmo lugar, né? Do mesmo útero do universo aí. Todo mundo saiu do mesmo lugar. Mas aí, será que eu sou tão boa? E aí entra na questão de não é ser boa ou ruim para o outro, mas para você. Será que com você, né? Será que você se olhou, se aceitou do jeito que você é? Porque às vezes a gente esconde, né? Porque eu não quero aceitar que eu sou uma pessoa invejosa, que eu sou uma pessoa vitimista, no caso aqui, que eu sou uma vítima, né? Que eu tenho isso em mim, eu não aceito. Então eu vou escondendo isso, só que eu estou naquela frequência da vítima o tempo inteiro e não percebo, né? Porque eu não Hum. aceito. E como eu estava dizendo, isso que eu ouvi dessa pessoa, da gente se olhar como um personagem, me ajudou muito. Porque aí eu sempre olho para aquela pessoa e falo, nossa, ele está atuando comigo. Então, que atuação eu estou fazendo nesse momento agora? Que papel que eu estou nesse momento? Né? Porque ele está interagindo comigo nesse ponto. E aí eu começo a tirar do outro peso, que não é dele, é meu, não é ele que está atrás de mim. Sou eu que preciso aceitar aquela situação na minha vida. E aí é estar no agora. Né? A gente sempre fala isso, né, o tempo todo, estar no agora. Porque é importante para você sair. O primeiro lugar para você sair das situações que você se coloca é a consciência. Então, às vezes, você ganha consciência daquilo e fala, poxa, eu estou agindo assim. Mas aí tem uns outros trabalhos que a gente vai fazendo, porque só a consciência não muda, né? Você falou, nossa, eu sei que eu estou aqui. Mas como que eu faço para sair dessa frequência? Às vezes, com consciência, você consegue sair, mas às vezes não. Às vezes, você precisa fazer uma outra coisa, porque tem uma raiz mais profunda, tem uma dor naquele lugar. Às vezes, numa infância, você se tornou vítima por alguma questão, mas você não precisa mais ser, né? Hum. Você precisa ir lá resgatar aquela sua criança que ficou presa naquele tempo lá e agora, enquanto adulto, você não precisa mais disso, né? Você já tem condição de crescer emocionalmente com relação a essa questão de vítima e tantas outras que a gente sabe que existe, né? E aí, quem faz a escolha? Nós adultos, né? Nós Hum. adultos, que agora, com consciência, a gente sabe. Às vezes não vai dar para fazer sozinho, às vezes é uma questão muito complicada, então você vai precisar de ajuda. E como a gente sempre fala também, vá buscar ajuda se necessário, né? Às vezes a gente também é teimoso de achar que a gente consegue, até consegue, mas é uma dor tão profunda que fica difícil de você olhar para aquilo sozinho. Então, às vezes Hum. você divide, como a Elisa falou antes, eu precisei chorar na frente de outra pessoa. Sim, às vezes é preciso, né? Não é vergonha nenhuma a gente mostrar emoção, mas a gente aprendeu o que é vergonhoso, né? Que, nossa, que feio. Mas no caso da Elisa, ela fala de um processo que se repete, e ela foi olhar para isso, por que que eu preciso estar chorando, né, na frente de outro? Então, é uma questão que ela olhou para isso, Hum. desse repetir processos, né? Mas às vezes a gente precisa sim chorar na frente do outro para aquilo vir, você se sentir acolhido, porque às vezes Hum. você precisa realmente de um abraço, né? Às vezes só aquele acolhimento te ajuda a sair daquela situação.
E aí você consegue ser o que você veio para ser. São as escolhas, né? Uhum, Elisa falou antes, essas escolhas são importantíssimas para a gente sair desses lugares que a gente se coloca. com certeza. É, e saber a hora de se aquietar, saber a hora de se silenciar, saber a hora de refletir, meditar. Me vem aquele conceito de contrair e expandir. Se eu quero sair de um lugar que eu já estou faz tempo e eu sozinha, vamos dizer assim, não consigo, então eu preciso expandir. Eu preciso dar a minha mão, esticar minha mão para alguém, para algo e pedir ajuda, trazer a expansão daquilo. O que que eu estou dizendo que é esse expandir? É eu sair de mim, é eu buscar ajuda, pedir ajuda e permitir me expor, colocar, expandir a dor, digamos assim, compartilhar a dor. Era uma pessoa que estava lidando com ela, agora duas vão observar aquilo e tentar chegar em um lugar de cura, de melhora, de alívio, de bem-estar, de paz interior. Aí cada um vai buscar aquilo que é um valor para você. E aí, depois de você compartilhar, dividir e ver que é possível sair desse lugar, você contrai, ou seja, você volta de novo para dentro e faz ali o que precisa ser feito, seja meditação, seja refletir mais um pouco, mas aí você já tem um conhecimento a mais, uma consciência a mais, e que você pode começar a retomar o seu poder de escolha. A minha interpretação do lugar de vítima é como se eu não tivesse escolha de nada quando eu tô nesse lugar. Então, quando eu tô nesse lugar de vítima, eu não tenho escolha, eu não consigo fazer nada. É só eu viver a vida como tá, mas no caso ruim, negativo. Tudo acontece para mim, tudo acontece comigo. E aí essa frase já tá me vindo algumas vezes, enquanto a gente está conversando, e agora eu vou poder usar ela. É de que as coisas não acontecem para mim, as coisas acontecem através de mim. Eu sou um instrumento das coisas que acontecem. Só que quando eu tô nesse lugar de vítima, eu, Elisa, interpreto como que eu não tenho escolha na vida. Eu nunca vou tomar decisão, eu nunca vou. Aí a Elisa, no caso, vamos supor que eu esteja ainda nesse lugar, em algum nível devo estar. Mas já estive muito mais e hoje eu tenho plena consciência disso. Então, ainda nesse lugar, eu só vou me diminuindo, eu vou perdendo a minha luz, eu vou perdendo a minha vida, é, eu vou só minando. A palavra que me vem é minar, é destruir e descriar. Aí, vamos supor, uma visão mágica. Poxa, o Criador, a Criadora, Deus, Deusa, o universo me criou, me deu a vida, me deu esse corpo, a terra me deu esse corpo. Tem todos os elementos aqui em mim. Tem fogo, tem ar, tem água, tem terra, mas eu tô morrendo, eu tô minando, eu tô me destruindo, tô me descriando, porque eu acredito, tá? Eu acredito que eu não posso.
fazer nada, eu não posso tomar decisão, eu não posso fazer escolhas, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Aí, um dia, alguém te fala, eu vou contar da minha experiência. Eu tinha muitas perguntas e não tinha respostas em relação a questões espirituais. E quando eu encontrei muitas respostas para as minhas questões, que é bem isso, filosófica, de onde eu vim, quem sou eu, questões assim que fazem parte, né, desse inconsciente ou consciente do ser humano, estando limitado num corpo. Quando eu comecei a ver que eu tinha algumas respostas para as minhas perguntas e eu comecei a perceber que eu queria sair desse lugar que eu estava, aí eu vi que eu tinha a grande primeira escolha, que é eu quero sair desse lugar que eu tô. E aí vem todo um processo de reconstrução, de recomeços, de eu trazer cada pedaço que eu destruí de mim, que eu descriei de mim, que eu minei de mim, que eu morri várias vezes. Então eu vou trazendo tudo isso de volta, só que agora cada pedaço que vem para mim, pode até visualizar isso. Cada pedaço que eu trago de volta, e vem consciência junto. E aí quando eu vejo o meu corpo inteiro refeito, é a mágica acontece, porque tanta consciência, tanto aprendizado, tantas escolhas que eu fiz, disse que não fiz, para que eu chegasse nesse momento de realização de que a vida é uma maravilha, que a vida é importante e que eu faço parte desse jogo, eu faço parte desse espetáculo. O tanto que isso, no meu interessante ponto de vista, é muito bonito. É foda, né? Falei de novo. Não, acho que eu não falei foda de novo, agora eu falei. E aí você começa a ver que não é só a sombra, não é só a escuridão, não é só o negativo. Tem todo o outro lado da balança. E aí a Elisa viveu os extremos. E eu continuo vivendo alguns extremos, só que hoje eu tô nesse espaço de que eu quero cada vez mais encontrar o caminho do meio. Claro, uma hora eu vou cair para a direita, uma hora eu vou cair para a esquerda e vou levantar e vou continuar o caminho do meio. E poder ter muito claro de que não do lugar de salvadora, porque eu não quero salvar ninguém. Eu quero ajudar, eu quero ser auxílio, eu quero ser instrumento da minha alma, do meu espírito, de Deus, né? Para trazer aquela frase que eu fiquei pensando algumas vezes e que agora fica muito claro para mim e que gostaria que também desejasse que também ficasse claro para você, de que o universo trabalha através de mim. O universo trabalha por meio da Elisa como instrumento. E ser um instrumento nesse universo com olhar de magia, com olhar de vida, com olhar de expansão, de importância, de valorizar, não é se diminuir de maneira nenhuma. Você é instrumento de Deus, você é instrumento da terra, você é instrumento de você mesmo. Aí cada um vai colocar aquilo que é importante para você e se valorizar novamente. Ai, modo palestrante on. E a gente Que e a legal. gente gosta desse lugar, né? A gente tá aqui e, e a gente tá colocando quem a gente é nisso, né? Que legal isso que a Elisa trouxe, disso de não se diminuir, né? Muito bacana esse exemplo que ela deu aí, porque casando com aquilo que eu falei dos personagens, se a gente está num papel de vítima no momento, a gente está servindo de instrumento para alguém. Hum, Então, independente do que
porque é um lugar ruim de estar, né? Eu já estive, como eu falei, semana passada isso aconteceu comigo. Não é um lugar legal, mas você ganha consciência daquilo, você fala, por algum motivo, eu estou servindo de instrumento no universo, estou servindo para mim, em primeiro lugar, porque eu preciso olhar para isso, eu tenho essa energia do vitimismo, eu a trouxe comigo, então eu estou usando em algum lugar. E aquelas pessoas que vêm até nós com essas, não só o vitimismo, mas a gente recebe muitas situações, né? Mas Hum, no caso hoje do vitimismo, aquela pessoa que chega até a gente como vítima, ela também está sendo instrumento, ela também está sendo usada. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente tira os interessantes pontos de vista e a gente começa a olhar para aquela pessoa com esse olhar de ele também é um instrumento de Deus, assim como eu sou na vida de outra pessoa. E aí a gente não se desmerece mais, assim como a hum, Elisa disse, eu começo a me valorizar, porque aí eu estou aceitando, e aí é onde entra essa aceitação de quem eu sou. Poxa, nesse momento eu estou vivendo esse papel de vítima, né? Então eu aceito isso. A partir do momento que eu aceito, eu já ganhei consciência, porque eu já percebi, eu vou aceitando e vou trabalhando isso, é onde a gente consegue sair desse lugar, né? Mas sem aquilo que eu estou falando o tempo inteiro aqui, não se culpar, não se condenar por isso, mas estar nesse lugar de eu estou assim nesse momento, mas eu não sou assim, hum, né? Nesse momento eu preciso desempenhar este papel, mas não faz parte de quem eu sou, né? Então a gente estar presente nesse agora faz com que a gente tenha toda essa consciência de quão grande a gente é. Só que, claro, a gente precisa viver as experiências. A gente escolheu estar aqui vivendo essas experiências, né? Independente do quanto a gente acha que são ruins ou boas, porque isso vai para o nosso julgamento, os nossos interessantes pontos de vista. De acordo com o que a gente se formou aí, das nossas crenças, dos nossos aprendizados, a gente acha que tal coisa é boa e tal coisa é ruim. Mas a gente sabe, né, para quem estuda muito sobre energia, sabe que a energia do universo está aí. E a gente usa. A polaridade quem dá sou eu, né, de acordo com as minhas vivências, experiências e as coisas que eu aprendi. Né, e depois, num tempo, a gente vai percebendo que é só uma energia que passou pela nossa vida e que depois vai sair e a gente ganhou aprendizado com isso. Né? hum, A gente já vai desempenhar um outro papel. Né? E talvez daqui a um tempo a gente não precise desempenhar papel nenhum, porque a gente já sabe que lugar a gente quer estar, que lugar. Não que a gente quer estar, o lugar que a gente pertence, o lugar que a gente é. Então a gente não precisa desempenhar papel nenhum, porque eu consigo olhar com outro olhar. Né? Mas as experiências vão ser necessárias, porque eu escolhi fazer parte dessas experiências. Né? Então é um crescimento, né? É sempre um agregar de coisas boas, não assim a gente tirar esse olhar de que tudo é ruim, né? Que é o que a gente está falando, o vitimismo. O vitimismo ele vai para esse lugar de que eu não posso ter escolha nenhuma. É como a Elisa bem disse, eu faço tudo que a vida, né? Igual tem a música, né? Deixar a vida me levar. E aí não é no sentido, tem o sentido positivo da coisa, porque aí você entra no fluxo do universo, eu deixo a vida me levar, recebendo o fluxo e aceitando as coisas como ela vem. Mas tem também esse outro lado que eu posso deixar a vida me levar porque eu não tenho escolha, porque eu tenho que ficar, né, vivendo o que aparecer, mas eu não estou me sentindo bem. Eu vou dar um exemplo da minha experiência no profissional, que foi assim, eu entrei numa empresa e essa empresa, eu não gostava de estar lá, não gostava, hum. mas eu fui me deixando levar. Só que, ó, você vê, olhem, ali, até engasga quando vai falar, porque a pessoa fala língua. Que eu não queria estar, mas eu estava, porque eu achava que eu não merecia algo melhor, que era ali que eu tinha que estar, porque eu já estava ali, eu não queria sair, é aquilo que a gente sempre fala do ovo furou de cocô. A Cristina Cairo sempre usa essa frase que tá ruim, né, mas tá quentinho, então eu vou ficando por aqui. E aí eu não vou deixando levar. E era nisso que eu tô falando. Eu fui deixando a vida me levar, só que fui recebendo cargos e eu não queria estar. Então era tudo ruim, né? E aí, mas eu fui aceitando aquilo, fui aceitando.
E eu falei, chegou num ponto que eu estava doente fisicamente, porque não era o que eu queria. Então, dentro dessa empresa, eu fui fazendo outros cursos, mas não tinha coragem de sair desse lugar. Porque aí era aquilo, ah, coitada de mim, né? Porque eu vou sair daqui tantos anos trabalhados, eu vou perder tudo. É a vítima total, né? Assim. Então, deixa os outros escolherem por mim, porque daí eu posso depois falar que foi a vida, o destino, né? Ah, porque tudo aconteceu e tal. E aí vem aquelas histórias. Só que não é verdade, eu podia ter escolhido sair, mas eu quis continuar, né? Mesmo não gostando. Então, depois de um tempo, quando finalmente eu saí daquilo, eu continuei no papel de vítima. Ai, meu Deus, olha, me mandaram embora. Por quê? Eu era uma pessoa, nossa, eu trabalhava muito, mas era o que eu queria, só que eu não aceitava. Então, eu continuei fazendo papel de vítima, né? Mas eu levei muito tempo para descobrir isso, né? Porque era vítima ali das escolhas dos outros. Ah, me mandaram embora. Foi o outro que escolheu por mim. Ah, mas que pessoa ruim ter me mandado embora, um excelente profissional, sabe? Aí você se sente a pior pessoa do mundo, não sei o quê, mas era uma questão minha, não era deles. Eu deixei eles escolherem por mim a vida Hum, que eu tinha que seguir profissionalmente falando, né? Então, isso de a vítima se coloca realmente nesse ponto de não escolher nada porque ela sempre quer que o outro seja o culpado. É sempre o outro, não é a gente? É sempre o outro que faz para mim. E aí eu acabo nesse emaranhado aí de culpados, né, de perseguidores, de salvadores, porque vem alguém e fala assim, igual nesse, como eu falei, eu fiz muitos cursos enquanto eu estava na empresa porque eu queria sair. Aí vem um e fala, ó, faz curso tal, porque aí você vai se dar bem, você vai. E aí eu ia fazer o curso, mas aí o perseguidor falava, não, você tem que continuar, porque não sei o quê. E aí era sempre uma escolha minha, eu ficava ali no meio daquilo tudo. Então, não é um processo assim. Hoje em dia, com a consciência que eu tenho, eu falo, foi muito legal. Eu tive um aprendizado muito bacana. Mas enquanto eu estava nesse papel, né, de vítima, que eu não enxergava nada, eu achava a pior coisa do mundo, mas continuava lá. Então, hum. né, é um negócio que a gente só vai entender depois de um tempo. E hoje eu sou muito grata por ter estado nesse lugar, porque eu cresci muito como pessoa, como profissional, e espiritualmente foi através dessa empresa que eu comecei a olhar também, né? Porque tiveram outras questões, mas através da empresa eu também comecei a olhar por esse outro lugar, Hum. né? Do espiritual, do energético. E hoje eu sou muito grato por ter passado por lá, né? Já não os culpo mais pela Hum. minha vida profissional. Foi escolha minha estar lá. Não foram eles que escolheram. Né? Então, tudo isso é muito. A gente ter esse lugar de você olhar de um outro ângulo é muito, muito importante. Uhum. E você percebe que você tem opções, você tem escolhas, você tem possibilidades, até de olhar mesmo, de se olhar mais pertinho para aquela dor bem pontual, ou olhar de fora, como se diz, como se você estivesse observando a sua atuação, observando as suas reações, as suas interações. Então é muito legal ter essa consciência, esse dessas possibilidades, desses olhares. E daí você vê que você faz parte de um grande espetáculo maior, também você faz parte do seu próprio espetáculo. Tem hora que você tá no sempre na sua vida, você vai estar no palco da sua vida. Isso é sempre. Mas você também vai estar com outras pessoas no palco delas, elas vão estar no seu palco, todas vão estar num grande palco só. É legal ter esse olhar para poder começar a sair desse lugar de vítima, desse lugar de salvador, desse lugar de perseguidor. Você se desidentificar desse papel, seja ele qual for, da criança, da, da adulta, ou de estar no lugar do pai, no lugar da mãe,
querer assumir coisas que não são suas e você perceber que qual é o seu papel, quem é você? Quem é você nisso tudo? E que você pode se permitir estar nesses papéis, sim, mas são momentos, não é a vida inteira na vítima, não é a vida inteira no lugar que não é seu, não é a vida inteira como criança, não é a vida inteira como adulto também, porque a gente começa criança, mas nós carregamos esses papéis com a gente. Você pode deixar esses papéis como um guarda-roupa que está fora de você. Que hora você vai colocar uma roupa de criança, uma hora você vai colocar uma roupa da vítima, uma hora você vai colocar a roupa do salvador, do perseguidor, uma hora você vai colocar a roupa da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu irmão, da de quem você quiser. E quando você tirar todas as roupas, lá tá você. Você já é a sua própria vestimenta. Você pode até imaginar uma roupa que diz que é você. Fica um exercício Você, interessante. você ser o ator principal da sua vida, não o coadjuvante, É, né? exatamente. Você está no papel principal desempenhando, esse é o objetivo. E aí que você falou, né, de colocar a sua roupa, Uhum. né? Você tem todas as outras roupas, mas você colocar a sua, porque você é, né? Então você desempenhar esse papel aí, essas outras roupas, essas outras vestimentas, em certos momentos a gente vai colocar porque a gente tem essa tendência mesmo por conta de padrões que a gente criou, né? Que são as questões de hábitos, né? A gente não fala, ah, tem que criar um hábito. Todo dia você fizer uma coisa, você cria um hábito e aí você não esquece. A gente fez isso com coisas negativas também, né? Isso de ser vítima, eu fui Sim. criando esse hábito. E agora a gente está descriando isso, né? Tá usando A gente está usando essas roupas, né? essas roupas aí e talvez a gente nunca mais queira usar. Uhum. Eu acho que é interessante para a gente finalizar, cada um, se você escutou todo o nosso bate-papo aqui, que palco que você quer estar? Como que é seu palco? Que roupa você tá? Você tá no ar livre? Você tá dentro de um teatro? Você tá dentro de um cinema? Você tá dentro de uma casa? Para onde você quer ir? Será que o seu palco é o mundo todo, você viajando? Como que é o emprego que você tá? Como é as pessoas à sua volta? Então aproveita e tira alguns minutos para se colocar. Primeiro abre o guarda-roupa e olha qual é a roupa que a Elisa veste. Qual é a roupa que você veste? Qual é a roupa que a Ellen veste? E aí depois, para onde que eu vou? Eu quero estar num palco, sei lá. Eu sempre tive um, talvez um sonho de palco em relação a cantar, por exemplo, mas eu sei que não necessariamente precisa ser dessa maneira, pode ser de outras maneiras. O palco pode ser aqui, o vídeo na internet, o áudio no podcast, que eu tô no palco nesse momento. O palco pode ser eu querer viajar. Será que eu quero estar num lugar, num emprego fixo? Será que eu quero empreender? Qual é o caminho que eu quero fazer? Ampliar um pouco esse lugar de palco. Então, se colocar, qual a sua roupa, como que é o seu cabelo. E lembrando que sempre pode mudar. A minha roupa de hoje pode ser diferente da minha roupa de daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou até amanhã mesmo. Essa que é a grandiosidade da nossa vida, é a gente poder mudar de ideia, mudar de roupa, escolher coisas novas, coisas diferentes e manter aquilo que é saudável, manter aquilo que é bacana. E sim, também, se eu estou mantendo lugares na minha vida, na minha rotina, que ainda tem aprendizado para mim, eu vou mantê-los ainda mais um tempo. Mas eu também acredito que uma hora eles vão mudar, porque eu já percebi que eu tenho esse poder de fazer
aquilo que eu desejo, transformar a minha vida a partir de mim. Começando por mim, trazendo aquela frase de novo. Por mim, pra mim, por amor a mim, só porque eu posso. Eu deixei de É falar isso há isso. algum tempo, então vou trazer isso de novo, só porque eu posso. O que que eu quero fazer agora? Quais escolhas eu quero tomar? Trazer o volante do seu carro nas suas mãos, não deixar você de passageiro mais. Você seguir o seu caminho de acordo com o que você é, né? E fazendo o que você pode, né? O melhor que você pode nesse momento, porque às vezes a Sim, gente não sim. tem condição de sair daquele emprego. Né? Às vezes você precisa estar lá, mas aí você vai arrumando maneiras de falar, não, não é aqui que eu quero estar, mas por enquanto eu estarei fazendo o melhor que eu posso. Mas daqui a pouco não estarei mais, porque eu quero mudar de palco. Não tem aquele. Tem um programa que tem um palco que gira, e aí Hum, eles vão mudando, os atores vão mudando, assim, né? E é isso, a gente vai mudando o tempo inteiro, como a Elisa falou, né? A gente não tem medo de mudar. Porque hoje eu posso estar pensando assim, mas amanhã eu posso fazer uma live sobre isso que a gente falou hoje, uma live, um vídeo, um podcast, o que for sobre o que a gente falou hoje, e ser totalmente diferente do que eu disse. E tudo bem, né? A gente não precisa ficar preso, a gente não precisa ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, a gente está vivendo experiências, né? é. Então, é isso que é o legal de viver, né? E aí a gente ter ciência disso, que hoje a gente está lá em cima, amanhã a gente pode estar mais um pouquinho para baixo, mas é a vida. A gente ter essa consciência de saber que a vida ela não é isso que a gente acha que eu consegui dinheiro, consegui uma família, aí vai ficar estável. A vida não é estável, né? Como a Hum, gente pensa. Ela tem os momentos, ela tem movimento, né? uhum. Então a gente ter essa consciência para a gente não se frustrar, né? Porque senão a gente fala, a gente sempre fica nisso, né? Quando chegar na aposentadoria eu vivo, mas, né? Então, será que é esse plano? Não é? Eu não sei. Para mim, eu acho que a Ah, gente tem que viver isso agora. eu vou finalizar minha fala com a frase do que a vida é, na verdade, que é impermanente, que lá do sânscrito que é anicca, anicca, anicca. Então, traga essa energia para sua consciência de que tudo é impermanente e, e que você pode escolher aquilo que você vai manter mais um tempo e aquilo que você vai deixar ir da sua vida. E que trouxe um aprendizado. Mas eu não preciso mais desse ciclo de dor e de sofrimento. Eu posso criar novos ciclos ou criar novos momentos, vivendo nessa energia de impermanência e de escolhas. A cada X segundos eu posso fazer uma escolha diferente, como dizem também. Então é isso. É, eu sou Elisa, assim falei, que terminamos aqui o nosso chá com as Doras. Intenso, profundo, mas enfim, é quem a gente é e a gente cada vez mais está aprendendo a não dar mais desculpas para isso. Simplesmente ser quem é. Exatamente isso. Eu gostaria de deixar para vocês, né? Sejam os protagonistas das suas vidas, né? Permitam que os outros atuem com vocês, sim, mas vocês estão no comando disso, né? Vocês Hum, são os atores principais. E eu fico muito feliz de fazer isso, porque por muito tempo eu, para me expor, eu tinha uma dificuldade gigante. Então, isso aqui para mim é muito legal, é muito importante, me ajuda, como a gente falou no começo, é mais para a gente do que para o outro, mas de uma certa forma a gente expande isso para todo mundo, porque a gente acredita que uma faísca de luz que saia daqui, né, reverbera por um todo. Então, fico agradecida por quem esteve, por quem está e por quem estará aqui com a gente. E até a próxima, até o próximo Chá com as Doras.